Tem uma história que eu quero contar para você agora que trabalha com vendas. Há alguns anos eu trabalhava em uma concessionária e eu estava ali na minha mesa. Quando chegou um cliente, eu abordei esse cliente, cumprimentei ele e eu perguntei de que forma eu poderia ajudá-lo. E ele falou que não, que ele só estava olhando ali na concessionária, que ele não tinha condições de comprar nada. E eu falei então que ele ficasse à vontade, que eu estava ali à disposição dele e ajudaria ele no que fosse necessário. Ele apontou uma Zafira para mim, um Chevrolet Zafira, e falou para mim assim: Nossa, eu tenho um sonho de andar nesse carro. Quando ele falou isso, eu perguntei para ele: Você tem carteira de habilitação? E a resposta foi sim. Ele falou, e eu olhei para ele e falei: Me empresta a sua carteira de habilitação. Ele falou assim: Para quê? Eu falei: Não, nós vamos dar uma volta na Zafira. Ele olhou para mim e falou assim: Não, não vou andar. Eu falei: Vai, você tem carteira de habilitação. E você falou para mim que o seu sonho é andar nessa Zafira. Vamos realizar esse sonho. Ele olhou para mim, ficou em silêncio um pouquinho e disse: Eu tô vendo que o seu nome é Robson, tô vendo aí no seu crachá. Ele falou: Robson, eu não tenho condições de comprar esse carro. Eu olhei para ele e falei: Não, eu não quero vender esse carro para você. Eu quero dar uma volta nesse carro com você. Você vai dirigir esse carro porque o seu sonho é andar nesse carro. Peguei o documento dele, fiz toda aquela parte burocrática que é necessário dentro da concessionária, coloquei ele na Zafira e ele fez então o percurso do test drive, que era mais ou menos um percurso de 7 quilômetros. Quando ele terminou de realizar o percurso ali, eu falei: Para! Ele parou, eu olhei para ele e falei: Fulano, o percurso é esse, todo cliente faz esse percurso, mas eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você dê mais uma volta. Ele falou assim: Por quê? Eu falei: Porque você tem um sonho de andar nesse carro, então eu quero que você ande um pouco mais nesse carro. Ele olhou para mim e falou: Nossa, eu não acredito, que alegria, que felicidade. E então ele deu mais uma volta e eu consegui enxergar nele toda a alegria que ele estava tendo naquele momento, simplesmente por dirigir aquele carro. E eu fiquei feliz também que eu estava fazendo ali algo bacana por uma pessoa que estava tão feliz com aquilo que estava acontecendo. Chegamos na concessionária, ele me agradeceu, mas me agradeceu várias vezes. Na hora de ir embora, ele falou que nunca ia esquecer daquilo que eu tinha feito. Eu levantei para me despedir dele, ele me abraçou, mas me deu um abraço daqueles assim, sabe, aquele abraço demorado. E eu falei: Puxa vida, né, uma coisa tão simples, não me custou nada e eu fiz algo tão bacana. E ele foi embora e o tempo passou e eu continuei trabalhando. Um dia eu estava na concessionária, chegou um cliente, olhou para mim e falou assim: Você tem a S10 executiva? E eu falei: Tenho. Ele falou: Quanto custa? Eu falei o preço. Ele falou: Você pode fazer alguma coisa à vista? E aí eu coloquei um valor um pouquinho menor à vista, ele olhou para mim e falou assim: Vou levar. E eu até, uau! Né, foi tão rápido, eu nunca tinha vendido uma S10 executiva, que era a caminhonete mais top na época ali que nós vendíamos, tão rápido. E ele falou assim: Comprei rápido, não comprei? Eu falei: Nossa, muito rápido. Eu fiquei até impressionado. Que bom que o senhor já estava bem decidido, né? Ele perguntou para mim assim: Você sabe por que eu estou comprando essa caminhonete com você? Eu falei: Alguém me indicou? Ele falou: Não, eu já vou te explicar. Ele falou que tem uma propriedade rural. Nessa propriedade rural tem um caseiro. E esse caseiro um dia tinha vindo na concessionária e eu tinha atendido esse caseiro. E esse caseiro contava uma história de alguém que ele chegou e falou que tinha o sonho de fazer um test drive. E essa pessoa prontamente realizou esse test drive. E o caseiro conta com ênfase naquele momento onde ele diz que todo mundo andava 7 quilômetros, mas ele andou 14, porque o vendedor tinha concedido isso a ele. E essa pessoa era o caseiro da propriedade e fazia as festas também e bebia um pouquinho. E o dono da propriedade falou que toda festa, depois que ele bebia um pouquinho, ele contava essa história novamente. Ele contava essa história. E esse dono dessa propriedade, ele ouviu tantas vezes essa história que ele não aguentava mais. E ele quis ir lá me conhecer. E como ele estava precisando comprar um carro, ele já tinha definido que seria uma S10 executiva, ele já veio e comprou aquele carro comigo. Olha que bacana, por que eu estou contando essa história? O dia que eu atendi aquele cliente, mesmo ele dizendo que não iria comprar nada, eu atendi ele com todo o amor. E eu fiz por ele mais do que eu poderia fazer. E eu fiz por ele mais do que eu faria, talvez até por um cliente que compraria. Naquele dia eu só pensei assim: eu vou fazer algo de bom para ele, eu vou honrar isso.
eu vou entregar para ele mais do que ele espera. Eu sabia que não poderia fazer aquela venda, mas eu não sou bobo, nunca fui. E eu sempre soube que toda semente lançada pode sim, amanhã ou depois, produzir um lindo fruto, uma linda árvore, né, uma linda planta. E foi o que eu fiz, né? Apliquei a lei da semeadura. Eu fiz algo totalmente despretensioso naquele momento, mas isso me gerou algo depois muito bacana. É isso que muitos vendedores não conseguem entender, é isso que muitos vendedores não conseguem aprender. Eles só têm a capacidade limitada de enxergar o benefício imediato e não conseguem enxergar o benefício futuro. Você que é vendedor, preste muita atenção nisso, atenda todas as pessoas sem nenhum tipo de julgamento, dê o seu melhor por elas, porque o amanhã não nos pertence. E ao final de contas, nós estamos construindo a nossa história, o nosso legado, a nossa carreira, o nosso nome. Saúde, muito sucesso, um grande abraço. Eu sou o palestrante Robson Dutra. Até mais!